Não é? Como está o seu colesterol, hein? Como está a sua saúde? Ontem, gente, 8 de agosto, foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Então, hoje a gente vai receber, eu tô feliz que ela tá aqui, porque ela dá aulão, explica tudo, pergunto tudo para ela me responde tudo quando dá tempo, né? É a Michele Benedictis para nos dar as melhores dicas dos alimentos pra gente, ó, cuidado. Vamos lá? Pra gente cuidar, porque a mesa tá bonita. Aprender também, porque eu acho que a minha alimentação não anda boa, viu? Oi, minha querida, bom dia. Bom dia. Seja Olá, bem-vinda. Bom dia, irmão. Bem-vinda, tudo bem? Bom, todo mundo em casa, quando fala colesterol, faz exames, né? Aquela primeira coisa que se olha para saber como está o colesterol. E aí o bicho pega, né, Michele? Pega. Bom, a taxa de colesterol não tá legal. Por onde que eu devo começar? Primeira coisa é a gente sempre entender que a nossa alimentação ela tem grande participação nisso. Não adianta só jogar a culpa na genética. Tá. Que tem gente que fala, mas o meu pai tem colesterol alto, a minha mãe também, os meus avós, então não tem jeito. Eu falo, não, sempre tem uma participação do nosso hábito, né? Somos responsáveis, né, por isso O também. exercício físico, a alimentação, a gente tem que entender quais são essas relações. E a gente já sabe, com muita clareza, que o nosso hábito, o que a gente faz, interfere na genética, sim. Potencializa. Potencializa. Se eu tenho uma predisposição, a predisposição, gente, é quando a gente já nasce com um negocinho dentro da gente, pronto, já para uma tendência, pra né? tendência, para poder, né, ficar ainda mais. E aí, se você não faz Já tem direito, que criar um alerta aí, come né? bem, Opa, eu preciso me cuidar. verdade. Não é? E você sabe que ontem eu fiz uma live que eu falei exatamente sobre isso, porque muitas pessoas já ouviram assim, eu preciso comer 3 a 5 porções de frutas por dia, eu preciso tomar bastante água, mas a gente tem que entender exatamente o que o nosso hábito, que nós fazemos todos os dias, interfere na nossa saúde como um todo. Então, basicamente, entender que aqueles alimentos que são mais gordurosos, ou as guloseimas, não é que eles são proibidos, mas até que ponto eles fazendo parte do meu cotidiano e da minha rotina, eles não estão causando problemas que eu nem estou relacionando, eu não estou imaginando. Então, a gente tem que entender o quanto que os nutrientes, o quanto que, principalmente o que é da natureza, contribui para o nosso equilíbrio. Por quê? Porque pensa num bebezinho, né, quando ele está amamentando, no aleitamento exclusivo, ele tem problema de saúde? Não tem, Não né? tem. Quando um ser humano é concebido e formado no desenvolvimento que a mãe manda todos os nutrientes, não tem problema de saúde. Existem alguns cuidados que a mãe tem que ter, mas a natureza é tão perfeita que o corpo ele manda tudo o que precisa. Quando a gente começa com o nosso hábito alimentar, ao longo da vida os problemas aparecem. E a gente tem que relacionar, e o colesterol é um deles. É um deles. É aí que o problema começa a aparecer, né? Abriu uma latinha de refrigerante, o problema começa a aparecer. Se fizer parte da nossa vida, do dia a dia, é perigoso. É gente. verdade. Como que a alimentação, né, tem suma importância Tem. para o bem-estar, para a nossa saúde. É interessante, eu não tinha pensado nisso mesmo, né? A criança não tem problema e só toma leite. É, exatamente. E aí, bom, a pessoa tem diabetes, né? Ela tem já, desculpa, olha eu, é o colesterol alto. Ela precisa fazer uma dieta restritiva? Ela precisa ter um equilíbrio alimentar e a gente tem que entender o seguinte, existem tipos de colesterol. Primeira coisa que a gente tem que entender. Então, quando a gente faz lá o exame, vai ter o colesterol total, que é a soma dos tipos de colesterol. Então, eu tenho moléculas muito leves, que elas são mais perigosas porque elas grudam na parede das artérias. E eu tenho as moléculas mais pesadas, que é o famoso HDL, né? É uma sigla em inglês, o H é de high. Então, por quê? Ele é mais pesado, ele ajuda a fluir na corrente sanguínea para que aquela molécula leve não grude nas paredes. Ele é o bom. Ele é o bom. Ah, tá. O que acontece? Se eu tiver uma alimentação muito rica em gorduras, eu vou ter um aumento do meu LDL, sim. Mas 70% desse colesterol é o meu corpo que faz. Então 30% vem daqui. Só que desses 70% que meu corpo produz, se eu tiver uma dieta rica em processado, eu vou produzir mais. Então a gente já sabe que não é só a gordura que eu como. Tá. E sim também o tipo de carboidrato que eu consumo. Então, tá. a pessoa que consome muitos pães, muitas massas, o macarrão instantâneo, a bolacha recheada, a batatinha, são carboidratos, ali principalmente misturado com gordura, que você vai ter um aumento da produção do colesterol endógeno, que é o que o corpo faz. 30% vem da carne gordurosa, do churrasco gorduroso, da linguiça, do excesso de manteiga e de queijos amarelos. Tá. Agora, gente, pensa bem,
Se eu tiver uma alimentação bem equilibrada, consumir vegetais, por exemplo, os carboidratos eu preferia a batata, o arroz e feijão, né? Carboidratos bons, como a gente sempre fala, eu vou controlar essa produção do meu organismo se eu praticar o exercício. Então, esse conjunto de fatores e uma dieta que não é restritiva, mas que ela é ponderada, ela é equilibrada, a pessoa não vai ter problema. Não vai ter problema, né? Então dá pra... Dá, e olha que mesa bonita aqui, né? Linda. Dá até vontade de comer. Até eu tô quando comecei a agrião aqui, ué. É, né? Olha, eu Logo como cedo, bastante, doutora, ovos. de ovos, né? Aí eu gostaria de saber, aproveitando a ocasião, é verdade que, ou é mito, que comer ovo aumenta o colesterol? É mito por quê? Ai, graças a Deus, né, gente? Porque é umas fases assim, o pessoal come ovo, aí você vai comer ovo, vai, não pode comer agora. Fica uma confusão, Fica uma confusão. Então conta tudo Vamos agora. entender, o ovo, ele tem um tamanho mais padronizado do que se eu for comparar com as carnes, por exemplo. Carne, a gente tem vários tipos e teores de gordura completamente diferentes. Sim. Então é muito mais fácil se eu for mensurar minha proteína do almoço ou do jantar, ou até do meu café da manhã, com os ovos, do que se eu pensar em qualquer tipo de carne. Porque aqui eu tenho uma padronização. Você vai ter ovo pequeno, médio ou grande, mas você ainda tem muito mais padronizado do que nas carnes, não é? Então, os ovos, além deles terem nutrientes importantes, né, para a saúde ocular, até para o controle do colesterol, que ele tem alguns antioxidantes, algumas substâncias que ajudam a controlar, ele é muito rico em nutrientes e a vitamina D, que a gente tem tanta deficiência, a gema é rica em vitamina D, então é uma excelente fonte proteica para o dia a dia. Então pode comer 2, 3 ovos por dia, desde que você tenha, como eu te expliquei, o controle dos carboidratos refinados, dos processados e que as outras gorduras da sua dieta também não sejam excessivas. Por quê? Às vezes a pessoa está comendo 2, 3 ovos por dia, mas ela está se enchendo de manteiga. Um monte de manteiga. Ela está comendo um monte de carboidrato refinado e a culpa é do ovo? Não. Então vamos lá, porque, por exemplo, a pessoa come 3 ovos de manhã. Aí chega à noite ela faz esse kit aqui, né? Que todo mundo falou, nossa, que gostosinho. Faz um kit aqui de sanduíche com batata, refrigerante. Aí, ainda à tarde, ela já comeu uma bolachinha. Só hoje. À noite, ela vai comer o quê? Aqui ainda. Vou aqui, Macarrão instantâneo, né? Os temperos, e ainda tempera com um pronto. temperinho bem artificial. Ou seja, aí a culpa é do ovo e da genética. Entende? E muitas vezes, isso não é mesmo. que ela come em quantidade esses alimentos, mas a qualidade desses alimentos é tão ruim e provoca realmente esse aumento de produção, como eu expliquei, que não é a qualidade, ele não precisa comer tanto para passar mal, mas vai ter um efeito maléfico no nosso colesterol. O seu corpo vai produzir mais colesterol se você tiver isso inserido todos os dias. Criança, manda lanche para a escola. Troca o biscoito recheado por um carboidrato integral, né? Sim. Coloca um recheio, um patê de atum, um patê de frango, manda umas castanhas junto para a criança, porque vai saciar muito mais do que se ela comer só os biscoitos. Ela vai ter uma produção maior de colesterol, ela vai ter um pico glicêmico, pode também aumentar os triglicérides. Então, essas trocas simples e tão saudáveis, isso numa rotina faz muito bem. E aí, pontualmente, num dia, ai, tô com muita vontade de comer um biscoito recheado, tô com muita vontade de tomar refrigerante. Gente, isso é pontual. Isso não vai prejudicar a sua saúde se for feito esporadicamente. O que conta é o que nós fazemos todos os dias. E o ritmo disso, né? O irmão, porque a gente às vezes se engana, né? Mas eu tô com muita vontade hoje disso. Amanhã, eu tô com muita vontade disso. Entende? Amanhã, depois da manhã, eu tô com muita vontade disso. Porque também, eu não sei como funciona, mas eu já ouvi pessoas que têm diabetes. Aliás, aí, ó, tô voltando no diabetes, né? Mas tem relação também, viu? O colesterol alto, a necessidade, existe uma tendência a ter uma necessidade a comer esse tipo de alimento? Existe um vício do paladar. Tá. E outro ponto, né? O nosso corpo, ele fica viciado na energia rápida. Então, esses alimentos, por exemplo, que têm açúcar de rápida absorção, esses alimentos industrializados que têm substâncias para viciar o nosso paladar. O que é industrializado, a gente tem que entender que foi feito para vender. Tá. Então, ele não vai estragar rápido, ele vai ter uma cor bonita, ele vai ter um sabor que vai agradar, porque ele foi feito para vender. Então, o fabricante, quando ele produz aquilo, ele quer que a gente compre mais. Sim. Então, naturalmente, aquilo... A tendência de me viciar é grande, tem componentes para aquilo. É diferente que a gente sabe que tem um tempo certo, né? Pra consumir. Quando a gente volta naquilo que a gente falou bem no comecinho, sobre o entendimento que as nossas células precisam de nutrientes e que nessa nutrição completa a gente
vai ter um mínimo de problema de saúde, né? Envelhecer todo mundo vai, mas assim, a gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, quando eu entendo isso, eu faço boas escolhas porque eu tenho a informação. Quando eu simplesmente não sei, vou pelo meu instinto e vou, aí eu vou cair nisso daqui e não vou ter dia. Agora, no momento que eu entendo, eu falo, peraí, né? Então eu já sei que aquilo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então deixa eu pegar leve ali de vez em quando. Ah, mas não é tão gostoso. Então vamos limpar o paladar, porque você vai passar. Porque aqui tem muita coisa boa. Eu tô vendo que você trouxe aqui como chama isso? Esse é o grão de bico. O grão de bico. Né? Tem grão de bico, creme de ricota, atum, tomatinho. São boas escolhas. O atum, a gente gosta bastante de falar do ômega 3, que é um tipo de gordura que a gente come muito pouco, porque ele está presente em maior quantidade nos peixes de águas mais profundas, né? Então é muito legal ter esse hábito 1 ou 2 vezes por semana. Um peixe bem fácil, né, de acesso fácil e muito bom é a sardinha. Então pode preparar uma sardinha escabeche, uma sardinha assada. Não adianta também ficar fazendo fritura, né? Faça uma sardinha grelhada, preferindo os pães integrais. Lanche, gente, pelo menos 2 vezes por dia, coma fruta da época, porque os nutrientes que nós temos ali, eles neutralizam radicais livres. A gente produz radical livre o dia inteiro, mas é importante a gente ter esse tipo de antioxidante. Isso é anti-envelhecimento celular. Eu não estou falando desse daqui, eu estou falando das nossas células como um todo, evitando doenças, evitando problemas. Fibra diminui a absorção de colesterol. E aqui estão as fibras. Aqui estão as fibras. E aqui é muito legal que a gente fala que nós temos 2 tipos, fibra solúvel e fibra insolúvel. Então, tem uma fibra que ela não absorve água, que é insolúvel, que ela funciona como uma vassourinha no nosso intestino. E tem uma fibra que absorve água, que é a solúvel, que ela ajuda a formar o nosso bolo alimentar e aquilo a transitar por todo o intestino até a gente eliminar. Elas têm papéis diferentes. Uma limpa o intestino e a outra ajuda nesse processo, no controle dessa absorção. Então não coma, por exemplo, só a banana. Ah, eu adoro banana, eu como fruta. Só banana sempre. Não, você não vai ter os mesmos tipos de fibra nem os mesmos tipos de nutrientes. A gente precisa dos 2 tipos e dos nutrientes também. Então dá exemplo de 2 tipos aí, diferentes. Ah, Dani, eu falaria sempre em cores diferentes e tipos de fibras diferentes. Por exemplo, o abacate e a laranja. Você tem fibras diferentes, aqui você tem gordura muito boa e fibra na laranja ou na mexerica, que vão ter papéis diferentes e também vão ajudar no controle do colesterol. Ainda dentro, como diz o senhor, né, aproveitando a oportunidade, para quem gosta de banana, tipo, a banana e o limão, diferente. Diferente. A gente vai pela cor, então? Pela cor e você vai conseguir sentir, ao comer, que um é mais fibroso, é mais duro. Né? Por exemplo, casca-semente geralmente é insolúvel. Você vai sentir, ele é mais durinha. A fibra solúvel, ela forma gel, ela forma papinha, ela forma goma. A exemplo disso, a maçã, o morango. Se você deixar na água cozinhar o morango, ele não forma uma gominha? Forma. Fibra solúvel. A maçã, a mesma coisa, tem bastante pectina. Agora, por exemplo, o brócolis, esse talo do brócolis que é durinho, que a gente morde, tem fibra insolúvel ali. Então é legal até comer mesmo, pode fazer picadinho, né? Porque tem gente que descarta esse talo, né? Não, gente, consumo tudo. Outra coisa que eu tava fazendo em casa, até postei, o caldo de legumes. Esses talos que você não usa, você junta e você prepara o seu próprio caldo de legumes ao invés de fazer isso daqui. Exatamente. Então você pode colocar, eu coloco no meu alho, cenoura, gosto bastante do salsão, pode colocar o talo do brócolis. Deixa reduzir um pouquinho no cozimento, não põe sal nem nada. Deixa esfriar e aí você congela os teus potinhos. Olha que maravilha. Gostoso, sem ficar saudável, dependendo né? de tanto Maravilha, Michele. Gente, vamos dar um jeito nesse colesterol aí? Vamos? Dá pra melhorar, não dá? Dá pra melhorar. Gente, olha sem, quanta coisa que a gente pode substituir. Muita coisa. E sem sacrifício, não precisa ser do dia para noite, vai fazendo pequenas substituições para você experimentando, porque é importante. A gente foi feito, nós somos naturais e precisamos de comidas naturais, comidas de verdade. Michele, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom. Uma vez. Obrigada. Mais uma aula. Imagina. Todos nós aprendemos bastante, né? É verdade. A gente transmite, mas também aprende. Que legal. Muito bom. Gente, nós vamos para o intervalo com muitas dicas boas aqui no Bens. Daqui a pouco tem mais coisas legais para você aprender. A gente já volta.